Ah, mas a empresa não teve culpa. Ninguém queria que aquilo acontecesse comigo. Se você já pensou ou já ouviu essa frase depois de um acidente de trabalho, esse vídeo vai virar uma chave na sua cabeça. Porque tem um erro escondido aí dentro. O erro de achar que a culpa é a mesma coisa que maldade. Que a empresa só teria culpa se tivesse desejado o seu acidente. E não é isso que a lei diz. A culpa da empresa não é maldade, é descuido. É deixar de fazer o que a lei mandava fazer para proteger você. Esse é o episódio 2 da nossa série. NSS de um lado, empresa do outro. No primeiro, você viu que existem dois caminhos e que o da empresa depende, em regra, de uma palavra, a culpa. E hoje a gente abre essa palavra. O que é a culpa da empresa na vida real? De onde vêm os deveres dela e quais são os sinais que você mesmo consegue enxergar no seu acidente? Vamos começar desfazendo a confusão do início. Ninguém precisa provar que a empresa quis o seu acidente. Isso seria dolo, intenção e é raríssimo, além de ser um crime. O que o caminho da empresa exige, em regra, é outra coisa, a culpa. E a culpa no direito é descuido. É a empresa deixar de fazer algo que ela tinha dever de fazer. E esse descuido acaba machucando você. E aí vem a pergunta natural, mas que deveres são esses? Eles não são invenção e estão na lei. A própria CLT diz que a empresa tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho e de instruir os empregados sobre as precauções para evitar justamente os acidentes. Repare na palavra cumprir, fazer cumprir, instruir. Não é só não atrapalhar, é um dever ativo de cuidar. E existe um conjunto enorme de normas de segurança do trabalho dizendo, atividade por atividade, o que esse cuidado exige. A lei dá à empresa um dever ativo, cumprir as normas de segurança, fazer cumprir e instruir o trabalhador. Cuidar não é favor, é obrigação. Agora, vamos ao que interessa. Como esse descuido aparece na vida real? Eu vou te dar sinais mais comuns e quero que você vá comparando com o seu acidente. Primeiro sinal, equipamento de proteção. Não te entregaram o EPI, entregaram um quebrado, vencido, do tamanho errado, aquele capacete, ou luva, ou óculos, que não te protegia de verdade o risco da sua função. E aqui vem um detalhe que quase ninguém sabe e que muda muitos casos. Entregar o EPI não basta. A Justiça do Trabalho entende com firmeza que o dever da empresa inclui treinar para o uso e fiscalizar se o equipamento está sendo usado de verdade todo dia. A empresa que entrega a luva e nunca mais olha pode estar descumprindo o dever dela. Segundo sinal, o treinamento. Você foi colocado numa função sem preparo, aprendeu na marra, olhando os outros, nunca teve instrução formal sobre os riscos daquela tarefa. A falta de treinamento é um dos descuidos mais clássicos. Terceiro, a máquina e a manutenção. Máquina sem proteção que deveria ter, dispositivo de segurança desligado ou burlado para render mais, manutenção atrasada, aquela gambiarra. Se a máquina que te machucou estava assim, isso é um forte sinal. Quarto, o ambiente. Aquele piso escorregadio sem sinalização, iluminação ruim, falta de guarda-corpo, trabalho em altura sem os devidos cuidados. O lugar onde você trabalha também fala sobre o cuidado da empresa. E o quinto, pressão. Aquela meta que te empurra para o risco, aquele ritmo de trabalho que não te deixa fazer com segurança, ordem para pular etapas ali porque o cliente está esperando. Quando a pressa vem de cima, o descuido também pode vir. Sem treinamento, máquina sem proteção, EPI vencido, pressão para pular etapas. Cada um desses detalhes pode ser um sinal de culpa da empresa. Agora, eu preciso falar com uma pessoa específica que está assistindo esse vídeo. Você que se culpa, que pensa, mas fui eu que não estava usando óculos, fui eu que escorreguei. A culpa foi minha. Primeiro, respire. Esse pensamento é humano e é mais comum do que você imagina. Segundo, ele nem sempre corresponde ao que a lei enxerga. Por quê? Mesmo quando o trabalhador errou em algo, a pergunta continua de pé. E a empresa fez a parte dela? Te treinou, fiscalizou, te deu condições de trabalhar seguras? Se ela também falhou, a depender do caso, a responsabilidade pode ser dividida entre vocês e não simplesmente jogada inteira nas suas costas. Existe sim a situação em que a culpa é só do trabalhador, mas quem diz isso é uma análise técnica do caso, não seu sentimento de culpa ou muito menos a versão que a empresa conta. Ter errado em algo não apaga automaticamente a falha da empresa. A depender do caso, a responsabilidade se divide, em vez de cair inteira em você. E é por isso que os erros desta etapa são tão perigosos. Preste atenção neles. Primeiro, decidir sozinho que a culpa foi sua e enterrar o assunto. Você acabou de ver que essa conclusão depende de detalhes que você, no susto e na dor, não tem como avaliar sozinho. Segundo, assinar uma declaração dizendo que a culpa foi exclusivamente sua. Às vezes, esse papel aparece disfarçado no meio de outros documentos logo após o acidente. Então, cuidado redobrado com o que você assina. Isso pode pesar muito contra você lá na frente. E o terceiro, deixar que os sinais se apaguem. A máquina é consertada, o piso é arrumado, o EPI vencido some, o cenário do acidente muda rápido. Então, fotos, testemunhas, anotações, como as coisas estavam naquele dia, isso registra o descuido
descuido antes que ele desapareça. Cuidado com o papel que diz que a culpa foi só sua. Não assine no susto o que ainda precisa ser analisado com calma. Recapitulando o coração da série. A culpa da empresa não é maldade, é descuido com os deveres que estão na lei. Cumprir as normas, fazer cumprir e instruir. Os sinais aparecem no EPI, no treinamento, na máquina, no ambiente e na pressão. Entregar o equipamento não basta, tem que treinar e fiscalizar. E o seu próprio erro, quando existe, não apaga automaticamente a falha da empresa. Agora, você já consegue olhar para o seu acidente com outros olhos, não para se martirizar, não para acusar ninguém no grito, apenas para entender. Se algum desses sinais acendeu uma luz sobre o seu caso, faz uma coisa por mim, comenta aqui embaixo, sem citar o nome da empresa, tá bom? Quais desses descuidos existiam no seu trabalho? EPI, treinamento, máquina, pressão. Esses relatos mostram para muita gente que ela não está sozinha. Aproveita e já emenda no próximo episódio da série, que responde uma pergunta que talvez tenha ficado no ar. Doutor, existem trabalhos em que a empresa pode responder, mesmo sem se provar essa culpa? Existem. São os trabalhos de risco. E é o nosso próximo assunto. E o lembrete que vale para a série inteira. Se esses sinais configuram ou não culpa da empresa no seu acidente, só com uma análise dos detalhes do seu caso, pode se afirmar. Por isso, procure um advogado trabalhista da sua confiança para analisar a situação concreta. Aqui, a gente informa. A decisão é sempre sua. De um lado, o INSS. Do outro, a empresa. E você, no meio, sabendo dos dois. Aqui, a gente se vê no próximo episódio.